Começa agora mais um Estribuchando a Música, esse quadro maravilhoso do YouTube, em que a gente fala das músicas do Pé da Letícia, as músicas que esse rapaz aqui tão genial escreveu. Gênio. Que a gente faz toda semana com a mesma roupa, porque a gente decidiu que isso aqui é um uniforme e que a gente gosta assim. É um figurino. É isso. É um figurino. E a gente gosta é assim que a gente vai. Sejam bem-vindos a mais uma sessão aqui. E hoje a gente vai falar sobre uma música que você gosta muito, né? Adoro. Adora mesmo? Adoro muito. Da vida, sim. Da vida, eu tenho muito orgulho de ter Então escrito. fala sobre ela. Cresça! Crença, eu gosto muito dessa canção. Vamos do começo. Ah. Eu tinha escrito Ela já é do disco novo, do último disco. Novo. Crença, do Velhos Goianos. Disco novo, assim? Novo vai ter outro. Mas ela é antiga. Eu tinha escrito essa, porque eu escrevi essa música, eu nem morava aqui no prédio ainda. Então lá se vão 10 aninhos, há 10 anos atrás, talvez? Há uns 10 anos. Certo. Eu lembro porque eu escrevi essa música, eu ainda morava... Cara, eu acho que tem mais de 10 anos, sabia? Porque eu ainda morava... Mas já morava aqui em São Paulo? Morava aqui em São Paulo, mas tinha pouco... Ela deve ter uns 13 anos, essa música. Caramba. Já dava pra ter entrado, por exemplo, no Pedreiro. Dava. Mas o que acontece é, ela não tinha muito essa pegada da banda, né? Então eu tinha muito medo de ficar gravando essas músicas. E o começo dela é... Quando eu escrevi Tentação com o Thales, que é meu amigo... Lá de Goiânia? Lá de Goiânia. O que tá acontecendo aí? Era o microfone. Ah. Quando eu escrevi Tentação, eu tinha uma preocupação muito grande em falar sobre religião. Eu sempre tive muito medo, né? É um assunto muito delicado. Muito delicado. pra Muito entrar, delicado. Aí... E só que aconteceu uma coisa que eu não sabia que ia acontecer com Tentação. Porque eu imaginava que as pessoas iam entender que o diabo cantando, depois a gente fala sobre Tentação, mas o diabo cantando não era eu. Não é você. Você entendeu? Assim Não. como o Carlão não é você. O Carlão assim não como... sou eu. Pois é, eu achava que seria de fácil compreensão a ideia do eu lírico, sabe? Se eu escrever um livro como se a primeira pessoa fosse o diabo, talvez as pessoas tinham, mas uma música foi meio... não sei se pegou de surpresa, mas enfim. Não deu certo. Não deu certo. Aí, e eu ouvi coisas a respeito disso que me deixaram muito abismados, assim, sabe? Abismados não, abismado. Abismado. Sabe? Eu fiquei abismado. Eu fiquei confuso. Cara, na verdade, as pessoas me falavam e eu pensei, gente, não é sobre religião, é uma zoeira só. Uma música, né? E eu não estou falando mal, muito pelo contrário, é muito doido. Se você estribuchar a letra, não vai falar mal de nada. E eu falei assim, cara, a galera não entendeu. E a falta de interpretação de texto do brasileiro médio anda terrível. Aí eu escrevi uma música que era para mim, o Crença. Agora, vamos do começo do começo. Eu estava escutando O Destino Aqui Me Trouxe. Nossos meninos. Cantar pra vocês eu vou. Que é Tião Carreiro e Pardinho. E aí, eu tava com esse negócio de fazer. Certo. Só que eu tava tirando isso na viola, certo? E aí, tanto é que é em Mi a música, que é o tom da viola. Que é o tom da viola. Aí eu falei, mas eu não vou conseguir tocar isso na viola, porque eu vou deixar a harmonia muito simples se eu for pra viola, porque eu não tenho esse conhecimento de campo harmônico dentro da viola. Então, aí eu passei pro violão. Quando eu peguei o violão para fazer um rasqueadinho, saiu isso aqui, ó. Que é o violão tenta fazer na música caipira. Aí uma outra referência para mim foi a música Andar com Fé, do Gilberto Gil, que é Andar com Fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E ele fala umas coisas sobre ter fé, mas não precisa ser uma específica, você pode ter qualquer fé. Aí, e eu tinha essa coisa na época de pensar, cara, quer dizer então que se eu tiver uma fé diferente da sua, eu sou malquisto por você, que loucura. Posso te contar uma coisa antes, rapidão, só um parênteses? Claro. Essa música do Gilberto Gil, eu tive dificuldade de entender ela. Ana com Fé eu vou... Café não costuma. Deixa a gente acordado, Por né? que acontece isso? Café não costuma falhar. Não, sem açúcar, então. E aí, pra mim, era um caos na minha cabeça. Foi muito difícil.
Vai, segue. Mas todo mundo quando era criança cantou café. É, Café né? não costuma. Aí, eu pensava que eu não sou o único. Aí, enfim, eu pensei na letra, comecei a escrever a letra e eu tenho raiva de ter escrito essa música no computador. Você não tem Eu não tenho a letra dela no papel. Você sabe que eu sempre gostei de fazer Sim. no caderno, ter o registro do que eu estava fazendo, ter o rabisco, daqui um ano olhar o que eu cortei, Sim. sabe? Eu gosto. Eu já vi algumas delas. Eu gosto de escrever. E essa não, essa eu escrevi no computador. Arrependi. Só que eu queria muito achar os pontos, sabe? Para não deixar ninguém de fora, sabe? Que a música, ela não é sobre religião, ela é sobre intolerância. São duas coisas completas. A música chama crença, mas quando eu falo em crença, não é... Tanto é que o refrão faz: você tem alguma crença? Me conta da sua fé. Me diz no que você crê, e eu lhe direi quem você é. Porque é através do que você me fala que eu vou julgar você. Você entendeu? Não é através da sua crença. Que legal isso. Não é se você é católico, evangélico, kardecista ou bandista. Não. É da forma como você fala que eu te julgo. É pela sua intolerância. Aí... Não, isso é muito legal, cara. E aí... Eu não tinha pensado assim. Não tem a ver com a religião. Uhum. Então, eu cresci com pessoas muito diferentes perto de mim. Então, por exemplo, meu irmão, meu pai são espíritas. A minha mãe é católica. Ela vai ficar brava. Não vai não, ficar ela brava. adora. Ela vai ficar brava. A última vez que ela pisou na igreja, que não fosse para um casamento de alguém, deve ter fácil uns 30 anos, mas ela é católica. Eu sou católico. Ai, Não, mas ela tem a fé dela e é isso, cara. Minha mãe tem super fé. Sim, sabe? isso é verdade. Ela tem uma super... Isso, mas é tão distinto. A minha irmã teve uma época que fazia estudo da Bíblia, sabe? Eu vou te dizer, a minha irmã, ela faz parte da primeira estrofe, porque a minha irmã sempre acreditou em horóscopo, que é uma coisa... Eu vou falar agora e provavelmente vou tomar outro hate dos astrólogos e astrologistas, porque eu não acredito em astrologia. Em signo? Em signo. Eu sou ariano com... Desculpa, cara. Eu errei. Porque eu sempre falo... Na primeira estrofe eu falo... Eu sou muito perspicaz. Que é... Como é que é mesmo? Você que Eu vi que você estava tentando recuperar. Você que carrega um patuá, ou lê seu futuro num jornal. É sobre astrologia, entendeu? Olha só, carregar um patuá, que é uma coisa típica de matriz africana, eu acho. Lê seu futuro num jornal, que é o horóscopo, ou conforta-se olhando para um homem pregado em 2 pedaços de pau. Na primeira estrofe eu já quero dizer o seguinte: eu não estou falando quem está certo, entendeu? Eu estou falando que para de ser intolerante com o outro. Sim. E para de achar que só o seu está certo. Que essa é uma coisa que sempre questionei a respeito das religiões, que era... é óbvio que você tem que acreditar que a sua está certa, mas você não precisa desclassificar do outro Só para provar o seu só ponto. para provar seu ponto. Então, a gente é de um país cristão, certo? Mas o que acha o fervoroso poderia achar a respeito... Uma vez eu perguntei isso para minha professora da catequese. Eu falei assim, mas eu tinha 11 anos quando eu fiz catequese, e eu perguntei isso para a professora, eu falei, um chinês que nunca teve conhecimento da existência de Jesus, o que vai acontecer com ele? Só para eu entender. Já que a gente aqui está certo. Tipo isso. Já que a gente está certo. E eu perguntei sem maldade. E ela me falou, quando ele morrer, será apresentado para ele Jesus. Eu falei, mas aí é injusto, porque ele vai ter um atraso em relação a mim, do conhecimento do que é correto, muito grande. Porque na hora você está pedindo para um cara tomar uma decisão para a eternidade, no ato dele ter morrido. Eu tive a vida inteira para pensar. Ele tá chateado lá. Mas você concorda? Com um problemaço. Eu tive a vida inteira de escolhas para fazer. Ele não. Agora, se ele foi uma boa pessoa e não é cristão,
E eu não. Eu fui uma má pessoa, cristão. Porque eu já vi muito bandido antes de promover A bandidagem, a bandidagem fazer um sinal da cruz. Você já viu também. Aí, eu vou ter uma pulseirinha a mais que ele, porque eu tive um acesso a um conhecimento que é uma coisa que a gente nem controla. Um ponto no ranking, né? Um ponto, eu tenho uma pontuação a mais. E eu entendi, assim, na época, como as pessoas se apegam muito, muito cegamente. Eu queria uma explicação racional a isso. Sim. Eu juro que eu queria. Eu era moleque, eu estava fazendo catequese. Eu queria uma explicação racional. Curioso, que dói. E essa explicação para mim não foi racional. E aí eu comecei a perceber isso, sempre me deixou muito curioso. Então eu gosto muito de ver, adoro ver pessoas que são de uma religião X. Por exemplo, na Bahia existe um sincronismo religioso enorme. Tem um nome isso, né? Sincronismo religioso. Não é sincronismo, não. Oi. Não é não. Tem outro nome, não tem? Enfim. Então a Igreja Católica meio que se mistura com as de matriz africana, sabe? E eu acho que aí a gente chega a gente começa a entender o mundo quando a gente dá chance de entender o outro. Okay. Enfim, a música é sobre isso, sabe? Isso ficou na sua cabeça durante muitos anos? Durante muito tempo. Quando eu comecei a escrever a música, é porque eu havia conhecido uma menina que fazia... não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas eu havia conhecido uma menina que fazia programa em São Paulo e ela não cortava o cabelo. Certo? Que informação que eu não esperava por ela. Pois é. E era uma informação que dentro da minha cabeça era muito confusa. Ela era muito confusa. Você entendeu? Porque ela era de uma religião evangélica que não permitia transfusão de sangue, não permitia cortar cabelo. E ela fazia programa. Aí eu vou te dar uma outra informação maluca. Na vida dela, pessoa física, ela usava saia abaixo do joelho. Não é muito doido isso? Muito doido. É muito doido. Aí no PJ... É a mesma menina de Pouso Alegre? Não, é amiga dela. Eu só conheci essa menina, eu não era amigo dela. Ok. Ela é amiga. Eu conheci através da menina de Pouso Alegre. Uhum. Eu só conheci. Só que o caso dela me deixou muito curioso. Porque depois eu e a minha amiga de Pouso Alegre, a gente ficava conversando. Falando, o que acontece? Porque ela era crente no sentido temente a Deus, ela era uma excelente pessoa. Uhum. Inclusive, ela era uma pessoa excelente. Só que você entende que é só uma decisão dela, ela não fazia mal a ninguém. Ela não fazia mal a ninguém. Muito pelo contrário, ela devia fazer muito bem até. E bonita, uma menina bonita. Mas não cortava o cabelo. E isso me deixava confuso. Tanto é que a música termina com você que não corta o seu cabelo. Foi pensando nela. Pois acha que Deus assim o quer. Se ele perdoa a feiura do homem, deve abençoar a beleza da mulher. Não é bonitinha essa frase? Você vê que não foi para ofender. Ele falou, se Deus perdoa a nossa feiura, não vai perdoar ele não vai abençoar a sua beleza, corte o cabelo e tal. Apesar do advogado do diabo dizer na melhor frase do filme que a vaidade é o pecado que ele mais gosta, eu amo esse filme, eu amo essa parte. Eu acho que realmente a vaidade, ela é um defeito quando ela sobrepõe as suas qualidades, ou quando ela sobrepõe o desejo do outro, ou quando ela atrapalha alguém. Mas você ser vaidoso é você cuidar de você. Uhum. Se você acredita que Deus te deu... Nossa, o papo tá muito profundo, maluco. Eu tô acompanhando, eu tô com você. O papo tá muito profundo. Eu tô com você. Eu vou tomar um hate por causa desse vídeo. Não vai, não é pra dar hate. Se você for dar hate, segue sua vida. Não é pra dar hate dele. Faz uma oração. Ai, bicho, você podia ter parado ali. Podia ter parado, né? Agora não tem como te defender. Cara, de verdade, eu acho que com certeza a minha relação com as pessoas muito religiosas sempre foi muito boa. Eu tenho pessoas muito religiosas que me cercam, sabe?
Ainda bem que tem você nesse vídeo. É isso. Aí, só que, por exemplo, tem pessoas que me cercam, como o Rodrigo, que fez um show falando sobre o ateísmo, Sim. essas Sobre o coisas. quanto ele também sofre hate por o ser quanto ateu. o quanto ele sofre hate. E aí, cara, pô, olha o tanto de guerra que acontece religiosa, velho. Sabe? A música era só sobre tolerância. Uhum. Se eu acertei, se eu errei, é difícil dizer, porque cada pessoa interpreta da forma como ela recebe, da forma... E o que é pior, esse recebimento dela é através de um filtro religioso. E eu sei disso, eu sabia disso. Por isso é que eu nunca tive a intenção de lançar essa música. Ela ficou guardada na gaveta há muito tempo. Ah, certo. E aí, certo. pouco depois, tem que lembrar também que a gente foi trabalhar na Record. Aham. E lá na Record, eu sempre falei uma coisa muito louca. A Record nos dava uma liberdade que as pessoas nunca souberam. Eu não sei como era com o Fábio. Uhum. Com a banda, eles davam uma liberdade, assim, total. De criação, a gente podia tocar qualquer música. A gente tocou Highway to Hell na Record. Sabe? Não... Se fosse no grosso do pensamento sobre a Record. Cara, a gente nunca nos chamaram a atenção. Sempre nos deram toda a liberdade. A gente tinha um convívio lá dentro da Record muito legal. Uhum. Só que aí, imagina, eu também não queria comprar a briga de lançar uma música daquelas naquele momento que a gente estava trabalhando lá. Então ficou para depois, sabe? No fundo, eu acho a letra de Crença, ela é uma letra leve. Ela é para refletir a leveza com a qual eu acho que as pessoas deviam encarar o assunto religião. Não estou falando do assunto Deus. Ok. São dois assuntos diferentes. Uhum. É a sua religião, sabe? E principalmente a sua intolerância. A gente, eu ia falar que a gente vive um momento de intolerância, tudo muito a ferro e fogo, mas a real é que a gente sempre viveu. Nesse assunto, a gente sempre foi intolerante. Sempre foi um vespeiro mexer nisso. Né? Sempre foi. Eu tenho alguns poemas, por exemplo, poemas assim, rabiscos, algumas coisas a mais sobre religião que eu nunca lancei e não vou lançar. No começo da ideia de compor o disco pro Velhos Goianos, o disco passado, eu cheguei a mexer nesses rabiscos, escrevi, eu falei, não, cara, já tá demais. E Crença não ia entrar. Você sabe por que entrou Crença no disco? Porque quando eu mostrei pros meninos, pra você ver, dentro da nossa banda, o Cook é evangélico. O Pedro, se não me engano, é da Umbanda, não é? Acho que é. É espírita. Uhum. Então, você tem a comunhão dentro da banda. Isso nunca foi um ponto, Sim. sabe? O Cook é um cara, ele toca na igreja, ele faz os serviços sociais que a igreja promove lá em Sorocaba. Todo mundo é ativo. Então, a gente consegue conviver. Por que as outras pessoas se excluem através disso? E é engraçado que todo mundo gostou muito da música. E aí, quando eu mostrei a música, todo mundo entendeu que era a onda de todo mundo. Falando, cara, cada um tem... vamos respeitar do outro, cada um tem sua fé, cada um tem seu pensamento, sabe? Uma das coisas das quais eu me orgulho a respeito da banda é a gente tem pensamentos muito diferentes. Cara, ninguém torce pro mesmo time, ninguém tem a mesma religião, ninguém tem a mesma posição política, sabe? Todo mundo é meio diferente e isso nunca afetou uma linha do nosso relacionamento, sabe? A gente sempre se deu muito bem com isso, aceitando o cara. Então, a música Crença, pelo menos assim, a forma como eu escrevi, era o que começou sendo um puxado do Tião Carreiro. Você tem alguma crença? Me conta da sua fé. Me diz no que você crê, eu lhe direi quem você é. Você quer sovar com o livro santo. Que é outra. A sovaca. Que é? É um verbo que eu inventei para caber na música. Também pouca gente entendeu. Mas é porque era a imagem que eu tinha do A Sovaca, o livro santo. Quando eu morava em Bauru, eu morava do lado de uma igreja que eu frequentava. Até para tocar violão e tal. Eu conhecia, era minha turma, jogava bola com eles e tal. Daí saíram várias histórias, inclusive. Tem até no seu especial de comédia na história. Tem especial de comédia, tem a história dessa igreja. E tinha um cara lá que ele era um aspirante a pastor, certo?
E esse cara, olha para você ver como religião. Eu tinha vários amigos dentro dessa igreja, várias pessoas. O pastor em si, que era o responsável por essa unidade da igreja, era um cara super legal, super gente boa. E esse aspirante era insuportável. Claro Ele que era era. intragável, cara. Claro que ele era. Claro que ele era. Aí o que eu tô falando não tem a ver com a religião, tem a ver com o indivíduo, cara. Sabe? Agora eu vou falar, o crente é chato. Pô, meus outros amigos da igreja eram tudo crente. Entendeu? Eram os caras com quem eu jogava bola, eram os caras com quem eu saía, eram os caras... Eu ia para encontrão. Aí, porque esse cara é um chato. Eu brinco no show hoje sobre Testemunha de Jeová, e né, que teve você sabe da história, não vou contar ela agora, é muito longa. Vai no show. Vai no show. Mas eu recebo várias mensagens depois das pessoas falando, eu sou Testemunha de Jeová e adorei o show, e eu não sou chato assim. Eu sei que não é. Não é sobre uma religião, é sobre um indivíduo. Aí, esse era um cara insuportável, velho. Esse cara era intragável. E para onde ele ia, ele estava sempre com a Bíblia debaixo do braço, assim. Claro que tava, né? Porque ele queria ser visto como tal. Então, ele ia à feira, ele ia ao supermercado. O chato, cara. Chato. Você só é chato, maluco. Sabe? E eu tenho a nítida impressão que Deus olha e fala assim, chato, maluco. Para, cara, tá Para, chato. cara, você tá me envergonhando. Sabe, você tá envergonhando os nossos, cara. Nosso time tá de boa lá. E ficou você tá chato. o culto tava legal pra caramba e o chato. Aí, e esse Ai, cara, ai. aí na época eu pensava, a Bíblia dele tem o formato do sovaco dele, de tanto que ele anda aqui. Nem sei se ele abria, Mas tava lá. tava lá. Aí o assovaco, o livro santo, vem dessa parte, entendeu? Isso é engraçado demais. Viu que música legal? Você que não tolera outras crenças. Voltem sempre. Toda semana a gente tá Qualquer aqui, orixá toda do segunda às candomblé. 19 horas. Curte, comenta, compartilha, ativa o Quem sininho, nunca faz esqueceu tudo. as E aí, diferenças? semana que vem a gente tá aqui. Tchau. Recorrendo a Chico Xavier. Você que não corta o seu cabelo, pois acha que Deus assim o quer. Se ele perdoa a feiura do homem, deve abençoar a beleza da mulher. Passo minha vida onde quer que eu vá. Shalom, aleluia, amém. Namastê, saravá. Eu sou muito bom de air bateria, air drum. Sou muito bom de air drum.